Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Eu espero que você esteja animado. Mais uma semana que nós estamos andando na presença de Deus. E como fazer isso? De que maneira agradar a Deus? De que maneira eu posso ter o melhor usufruto de uma vida que não me pertence, né? Toda a vida pertence a Deus de uma maneira ou outra. E a nossa série hoje vai ser, essa semana, Transformados, já que você foi transformado, amém, irmão? E nós estamos olhando já desde o início desse nosso assunto de Efésios, do nosso livro de Efésios, as características de um cristão e agora a prática desse cristão que recebeu tudo que recebeu, a todas as bênçãos espirituais. Já que no Antigo Testamento as bênçãos eram materiais. Você fala para o Luiz, pastor, queria estar lá, eu queria receber muita grana. Não, você não queria não, né? Sabe por quê? Porque a vida é muito rápida, né? Ela passa rápido. Ontem eu tinha 20, estou com mais de 60, né? E eu tenho certeza que duvido que eu viva mais 60, né? Então, vamos aproveitar o que tem todo dia a dia. Hoje é mais um dia. Amém, irmão? Bom, nosso texto é o texto de Efésios capítulo 6 e o nosso assunto para hoje, dentro desse nosso texto de Transformados, essa proposta para essa semana, é Efésios capítulo 6, versos de 5 a 9, que diz o seguinte: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Bom, você pergunta, né? É uma boa pergunta, né? Como é que um cristão deve se comportar? Qual deve ser a grande propósito do coração de um cristão? Como é que um cristão deve se comportar? Se você perguntar para uma pessoa que não está na igreja, ele consegue imaginar exatamente e corretamente como deveria ser o nosso comportamento. Ele vai dizer, bom, um cristão, ele não vai falar palavrão. Amém, irmão? Espero que você, né, se controle. O cristão é honesto. Ele não tem duas palavras, ele tem uma só, sim, sim, não, não. Ele não se perde agredindo as pessoas. E aí você vai, olha, você quer saber como é que deve ser um cristão? Chame alguém que não é cristão, que não te conhece de preferência, né? Pergunte para ele, você vai descobrir. Bom, eles têm expectativas sobre como nós deveríamos ser diferentes em muitas situações do dia a dia. É por isso que a nossa série é Transformados. A nossa transformação não é dentro da igreja, não é de noite, de joelho atrás da porta, né? É no dia a dia, nos relacionamentos com Deus e com o próximo. Apesar, e é verdade, de nem sempre eles estarem certos, eles servem de referência para lembrarmos que aqueles que são de Jesus tem algo a fazer neste mundo que influenciará pessoas a crerem em Cristo. Não estou dizendo aqui que porque você é uma pessoa boa, as pessoas ao seu redor vão ser boas também, porque eles podem decidir não ser. Mas eu vou dizer uma coisa: aqueles que se encontrarem em Cristo, vendo você, serão como você é, né? 3 objetivos que nós temos diante da fé de Deus e das pessoas: glorificar a Deus, edificar a igreja e ser ponto de salvação para o perdido. Você não salva ninguém, mas você vai ser um ponto de entrada para o perdido ser salvo. Amém?
Então, o nosso texto, ele fala sobre essa questão de servos e senhores, empregados e patrões, basicamente esse é o assunto desse nosso texto essa semana. Eu preciso pensar sobre algumas coisas antes de a gente entrar mais profundamente nesse texto, né? Então, na época que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, a metade da população do Império Romano era escravo. E muitos desses escravos eram cristãos. Haviam também muitos senhores, proprietários de escravos, alcançados pelo Evangelho. E nesse tempo havia escravos por vários motivos. Até escravos eram oferecidos ou se davam para pagamento de dívida. Não tem como pagar. Me leva eu, né? Ter profissão, eles podem ter profissão como médico, contador, outras, mas mesmo assim eram escravos. E eram vistos como pessoas na sociedade, não como pessoas, mas como ferramentas vivas para fazer um propósito. E só. Escravo. Né? Então, às vezes você vai ver algumas pessoas na rua aí que você fala, trabalha, eu pago, né? Funcionário público, por exemplo. Eu acho que funcionário público ele deveria ser muito mais cortês, porque ele tem que entender o que ele está fazendo, né? Infelizmente. Mas se você é um funcionário público, parceira, haja como transformado que você é. Agora, quando eles se reuniam na igreja, eles aprenderam que em Cristo não há escravo nem livre. Não há distinção de classe, de raça ou de sexo. E todos estão nivelados ao pé da cruz, dentro dessa proposta de servir a um Cristo vivo e a sua palavra, que vai definindo os valores da fé e os valores da vida comum, do dia a dia. Porém, ao termo das reuniões, tanto os escravos como seus senhores retornavam às suas casas e seu trabalho. E naturalmente surgia a pergunta: bom, e agora? Somos irmãos apenas no domingo? Qual deve ser o nosso relacionamento então de segunda a sábado? E a solução desse problema encontra-se mais uma vez na ordem única e simples que Paulo fala aos Efésios capítulo 5, verso 21, que nós já estudamos. Ele diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então Paulo estabelece alguns princípios que valiam para escravos e valiam para senhores, mas que são válidos ainda hoje, quer você seja patrão ou empregado, e é isso que a gente vai ver durante a semana. Desafio para você: se tem dificuldade, tem dúvida dessa transformação ser algo vivo, límpido na sua vida, escreve para mim, eu vou ler, e a gente talvez vai tocar nesse assunto durante o nosso tempo essa semana. Amém? Deus te abençoe, até amanhã.